Olá, essa é uma aula sobre Android Studio e esse é o primeiro de uma série de vídeos onde eu vou tratar Android Studio e o banco de dados SQLite. Nesse vídeo especificamente eu vou criar uma base de dados dentro do Android, vou inserir uns dados só para teste e vou mostrar todos esses dados na tela do celular. Bom, eu vou começar então criando um projeto no Android Studio. Vou criar com uma Empty Activity. Tem outros tipos de Activity, mas eu vou usar uma Empty Activity. Vou dar um nome ao aplicativo, pode ser CRUD App. Vou esperar ele ficar pronto. Isso pode levar alguns minutos. Agora eu vou dar play, só para ver o aplicativo funcionando. Veja que já tem um aplicativo então funcionando. E agora eu vou abrir a classe Java. Esse arquivo é onde você coloca toda a programação do seu código-fonte. Além da classe Java, temos também um arquivo de resource. Em res de resource, layout, temos os arquivos XML, que a gente controla os elementos que estão na tela. A gente consegue arrastar elemento para dentro da tela. Ou então, em code, você consegue digitar o código-fonte que inclui elementos na tela. Ou você usa o design mesmo e arrasta os objetos para a tela. E aqui estão os meus arquivos abertos, os dois principais então, o Java e o arquivo XML para configuração da tela. Agora, dentro do Android Studio, eu vou começar esse programa pela classe Java. A primeira coisa que eu vou fazer então é criar um objeto do tipo SQLite Database. Veja que ele já importa para mim automaticamente quando eu digito. Eu vou chamar ele de banco dados. E é ele que eu vou usar para manipular o meu banco de dados no programa. E dentro da classe do método onCreate, eu vou chamar um método que eu vou criar banco dados. Eu vou utilizar esse método que eu estou criando para criar minha base de dados. E esse método vai ser executado ao criar o meu aplicativo. Agora, na classe Java, eu vou implementar o meu método que vai criar o banco de dados. Lembrando que esse método vai ser chamado na primeira vez que o aplicativo for executado. Quando ele iniciar onCreate, ele executa. Então, dentro do meu método criar banco de dados, eu vou pegar a minha variável banco dados e vou chamar o método openOrCreateDatabase. E eu tenho que passar um nome para o banco de dados que será criado. No caso, eu estou criando um banco de dados que se chama CRUD App. Esse será o banco de dados do meu aplicativo. A primeira vez que eu executar esse comando, ele vai criar o banco de dados. Das próximas, ele vai só abrir o banco de dados. E agora eu vou executar um comando, exec_sql, para executar SQLs dentro desse meu banco de dados CRUD App. E o comando que eu vou executar é para criar tabelas. Então eu vou criar uma tabela. No caso, uma tabela para cadastrar coisas. Não é um bom nome de tabela, mas para esse exemplo serve. Então é uma tabela para cadastrar qualquer coisa. Essa minha tabela, ela vai ter um ID, que é do tipo inteiro, chave primária, e é autoincremento. Então eu não preciso gerar a sequência. E tem também um nome que é varchar. E eu executo esse comando SQL, então, e crio o banco de dados, e por fim eu fecho a conexão com o banco de dados. E tudo isso tem que estar dentro de um bloco try-catch, e o catch vai ser executado caso dê algum erro naquele bloco acima. Se der algum erro, mostra o erro na tela. Isso aqui já cria o meu banco de dados. Agora, então, eu tenho o meu método criar banco de dados sendo chamado no método onCreate, e quando o aplicativo for executado, então o banco de dados é criado.
E agora eu vou criar um outro método para listar os dados que estiver dentro dessa minha tabela. Então eu crio um método chamado listar dados, que vai ser executado logo após o criar banco de dados. E agora eu implemento o método que eu acabei de chamar lá em cima. Então, public void listar dados. E nesse método aqui eu vou implementar todo o código que faz um select na tabela e mostra os dados na tela. Agora eu vou lá em Resource, Layout, ActivityMain.xml e vou configurar a tela do meu aplicativo para mostrar a lista de dados que está lá na tabela. Então eu vou acrescentar aqui um objeto do tipo ListView. O ListView vai listar os dados da minha tabela. Vou configurar isso aqui. Primeiro eu vou apagar esse TextView que aparece por default, deleto ele. E agora eu vou configurar o meu ListView. Vou acrescentar também um button que eu vou usar mais para frente para chamar uma tela de cadastro, para eu poder cadastrar dados na tabela. Por enquanto eu vou deixar esse botão aqui embaixo. Ligo ele aos cantos da tela, ancoro ele, né? Para que ele não fique flutuando ou perdido na tela. E agora eu faço a mesma coisa com o ListView. Eu posso fazer aqui à direita, clicando nesses botõezinhos de mais, ele liga à direita, à esquerda, acima. Posso configurar a distância, como 8, para não ficar colado na tela. E ligo também o ListView ao botão. E agora eu vou aqui à direita configurar algumas propriedades do atributo. Por exemplo, a largura e a altura. Eu posso colocar para o máximo aqui para ele preencher a tela inteira, a minha ListView. E por fim eu vou definir um ID para cada um. Esse aqui vai ser o meu ListView dados. E o meu botão eu vou chamar de button cadastrar. Confirmo. Alterei então todos os atributos necessários. E a minha tela está pronta. Tá? Vou só mudar o texto do botão então para cadastrar. E veja que está pronta já a minha tela. Eu posso ver o código fonte que foi gerado, conforme fui arrastando os objetos, ele criou esse código fonte aqui para mim. E os objetos aparecem já aqui na Component Tree. Os dois objetos estão criados na minha tela. Agora, na classe Java, eu vou continuar o programa. Eu já tenho um objeto para manipular o banco de dados, agora eu preciso de um outro objeto para manipular a minha ListView. Então eu vou criar um public ListView, veja que ele já importou o ListView para mim. Um public ListView, e eu vou dar um nome para ele. Pode ser ListView dados, por exemplo. E agora dentro do método onCreate, eu vou ligar esse meu objeto que eu acabei de criar aqui na classe ao elemento que está lá na tela. Então eu vou falar que é meu ListView dados, eu uso o comando findViewById e coloco aqui r.id. O ID que eu coloquei lá na tela. Então se você olhar lá no arquivo de resource, a minha ListView tem um ID ListView dados. Então aqui no Java eu tenho que colocar ListView dados nesse meu elemento. Convém colocar o mesmo nome, inclusive, né, para ficar mais fácil. Agora eu vou implementar o meu método listar dados. Começo com um bloco try-catch, porque eu vou fazer acesso ao banco de dados aqui. E o exception, caso dê erro, ele simplesmente mostra o erro nos logs. E aqui dentro agora eu vou fazer a conexão com o banco de dados e toda a parte do comando select. Esta parte aqui eu vou, de novo, abrir ou criar o banco de dados. É o mesmo comando que eu usei no método anterior. Então eu posso, inclusive, copiar e colar lá embaixo. Aí não tem nem risco de errar o nome do banco de dados, CRUD-app. Agora eu vou criar um cursor. O cursor eu vou usar ele para manipular o resultado de uma consulta. Então veja que já importou lá a biblioteca automaticamente, eu dou um nome, meu cursor. Tá? E agora eu já executo uma consulta SQL. Eu vou fazer um select e o resultado desse select vai ser tratado pelo meu cursor. Então eu vou selecionar aqui o ID e o nome da minha tabela chamada coisa que eu criei nesse banco de dados. E coloco aqui alguns parâmetros padrão. Vou criar agora aqui um array list. Esse array list de string eu vou usar ele, vou acrescentar elementos dentro dele. Eu vou chamar ele de linha. Tá? Eu instancio ele então.
Então eu tenho um cursor, tenho um array e agora eu vou criar um adapter. Esse adapter tem alguns parâmetros por default que eu coloco para configurar como é que vai aparecer os elementos lá na minha lista, mas basicamente a função desse adapter é lidar com o meu list view. A list view é o elemento que está lá na tela. E os meus dados eles estarão dentro do meu array list, que eu chamei de linhas. Então esse adapter ele vai fazer uma ponte entre todos os meus dados que estão lá nas linhas e o meu list view que está lá na tela. Então ele vai pegar os elementos do meu array list linhas e vai mostrar dentro da list view. Então o adapter é isso que ele faz, ele gera uma ponte entre o objeto da tela e os dados. Então aqui alguns parâmetros padrão, o this, esses outros dois parâmetros para definir mais ou menos como é que aparece os dados na tela, no list view. E aqui agora é importante, eu coloco linhas, que é o meu array list, que vai ter os dados que vão aparecer dentro da minha list view. E agora eu pego a minha list view e ligo ela ao meu adapter, list view set adapter, e passo como parâmetro meu adapter, que é o adapter que eu acabei de criar. Então nesse momento meu list view está ligado agora com os dados. Aí eu pego o meu cursor, que acabou de receber o resultado de um comando select, e vou iterar dentro dele. Então eu vou pegar vou mover ele primeiro para a primeira posição, que ele tem todos os dados da consulta, movo ele para a primeira posição, e agora eu vou iterar dentro dele. Enquanto ele não for nulo, então eu vou andando de linha em linha dentro do meu cursor, dentro do meu resultado da consulta select, e vou acrescentar o resultado que veio lá do banco de dados no meu array linhas. Então eu adiciono aqui no array linhas o resultado da minha consulta do banco de dados e movo para o próximo elemento do banco de dados. Então eu vou movendo para cada linha no meu resultado do banco de dados e acrescento isso daí dentro do array linha. Agora aqui então a minha classe Java, eu tenho o meu método para criar o banco de dados e listar dados, mas ainda não tem dados e não temos nenhum método, né, para inserir os dados. Então eu crio aqui agora um método só temporário para eu fazer alguns comandos insert para a gente conseguir ver o programa funcionando. Então eu tenho aqui um public void inserir dados que vai ser chamado ao criar o aplicativo. Então quando criar lá o banco de dados, ele já insere alguns dados. Vou colocar aqui uma conexão com o banco de dados, porque ele vai fazer alguns comandos de insert. E agora eu vou criar uma string, e nessa string eu vou colocar a estrutura do comando insert que eu vou executar. Então eu tenho lá minha tabela coisas, né? Eu vou fazer um insert, então em coisas, então no atributo nome. Eu vou omitir o atributo id porque ele é auto-incremento. E no values eu coloco um ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação depois eu vou começar a jogar valores dentro dele e executar. Então para isso eu preciso de um statement, um SQLite statement. E eu vou fazer a compilação desse statement usando o SQL que eu acabei de criar. E agora eu vou jogar valores nesse ponto de interrogação. Isso eu faço através do bind. Então eu dou um bind string e no primeiro ponto de interrogação, no caso só tem um, eu vou jogar o valor, por exemplo, coisa 1. Então o primeiro ponto de interrogação, que no caso só tem um, vai pegar o texto coisa 1. E agora eu executo esse prepared statement. Então ele executa um comando de insert no banco de dados agora e cadastra lá a coisa 1. Agora eu posso pôr aqui uma coisa ABC, por exemplo, e a coisa terceira. Então agora cada vez que eu executar o comando de insert, ele vai inserir esse texto aí na minha tabela de coisas. Então eu tenho 3 registros quando isso for executado. E agora eu fecho a conexão. Agora só faltou colocar tudo isso dentro de um bloco try-catch, né, que sempre que tem acesso a banco de dados, precisamos colocar dentro do bloco try-catch. Então, dentro do try fica todo o acesso ao banco de dados até fechar a conexão. E o catch, eu trato o exception. Então, se der algum erro, ele cai nesse bloco aqui, onde ele printa, ele exibe o erro no log. Agora eu vou executar o aplicativo.
Veja que ele foi construído com sucesso. E ele aparece então no meu aplicativo, ele insere os 3 registros do banco de dados e lista. O botão por enquanto não está funcionando e depois eu coloco a implementação dele. Curioso que se eu executar de novo, ele vai cair de novo naquele bloco de inserir dados e vai duplicar os dados. Então vai aparecer de novo, vai repetir os dados, né? E tantas vezes que eu executar, ele vai acrescentar mais e mais dados. Isso aí é só para a gente testar, né? Depois eu vou implementar o botão cadastrar para a gente ter o programa funcionando melhor. Certo, gente. Então esse foi um exemplo bem básico. Eu só criei uma tabela, inseri uns dados para teste, fiz uma consulta SQL para ver os dados e joguei todos eles na tela através de um list view. Em próximos vídeos eu vou criar uma tela para você cadastrar os dados, ter uma interface para você cadastrar as coisas. Também posso implementar funções para excluir registros naquela lista ou clicar em um deles e alterar o texto que está lá. Mas isso é assunto para outros vídeos, certo? Um abraço.